Nesse vídeo nós vamos falar sobre intoxicação por maconha. O que fazer quando seu cachorro ou seu gato come maconha? Ou seja, qual que é o tratamento de um cachorro ou um gato que é intoxicado pela maconha? O que você pode fazer em casa caso ele ingira essa droga? E esse vídeo é super importante, pois a maconha é uma das drogas mais utilizadas do mundo devido à sua popularidade como droga recreativa. Por esse motivo, em relação ao atendimento de ingestão de drogas, a ingestão de maconha é muito mais comum que as outras. E além de você ficar sabendo tudo sobre intoxicação de maconha no vídeo de hoje, eu vou falar também qual quantidade em gramas que seu pet ingere que ele pode morrer. Então você vai saber exatamente qual que é a quantidade que ele tem que comer para morrer. E além de você ficar sabendo tudo sobre essa droga, essa intoxicação por essa droga no vídeo de hoje, eu vou falar também qual a quantidade letal para seu pet, ou seja, qual que é a quantidade que ele come que provavelmente ele vai morrer. Fora também, pessoal, que muitas pessoas relatam que a maconha, que a cannabis, é a droga que os cachorros policiais correm mais risco de ingerir ou então de inalar, devido à profissão heróica desses pets. E o que será que cachorros e gatos apresentam quando eles comem ou inalam maconha? Como resolver esse problema? Todas essas perguntas eu vou responder ao longo do vídeo. E você vai ficar sabendo até o final dele. Então bora comigo nesse vídeo. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marco, eu sou um dos médicos veterinários da Zoomédica e eu fico por conta das anestesias e também das dietas dos pets, ou seja, aquela famosa alimentação para cachorros e gatos. Mas esquece tudo isso, já que eu sou o seu veterinário amigo, eu estou aqui para te ajudar, para servir você, seu pet e toda a sua família. É isso que motiva a gente a continuar, cuidar dos pets e também das pessoas. E antes da gente começar com o conteúdo de fato do vídeo, vou te pedir duas coisinhas que não custa nada. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente coloca aqui, já que o YouTube é um dos canais que nós utilizamos para servir você, seu pet e também toda a sua família, para ajudar vocês. E deixa seu like nesse vídeo também, que é muito importante para as pessoas saberem que pets podem sim ser intoxicados. E deixe seu like nesse vídeo também, porque o YouTube entende que é um bom conteúdo e distribui para mais pessoas. Desse modo, além da gente ajudar as pessoas, a gente também ajuda os animais, já que eles também podem sofrer pela intoxicação da maconha, tanto os cachorros quanto os gatos. E pessoal, antes de mais nada, toda vez que a gente fala em maconha, é um assunto polêmico. Eu não estou aqui para defender droga, eu não estou aqui para falar que quem usa tá errado, quem usa tá certo. Não, isso não cabe a mim a ter esse julgamento perante as pessoas. O meu intuito aqui com esse vídeo é falar que a maconha tem o uso recreativo, que é o uso, vamos dizer assim, ilegal na maior parte do mundo, mas ela tem também os benefícios, que são os usos terapêuticos, que é legalizado em algumas regiões do mundo e outras é totalmente proibido. E o intuito desse vídeo não é falar, como eu já falei, que a maconha é boa, é ruim, eu tô defendendo a maconha, tô menosprezando a maconha. Não, o intuito desse vídeo é totalmente informativo, a fim de passar para vocês o que vocês podem fazer caso o cachorro ou o gato de vocês ingira essa droga, que é a maconha. E eu resolvi fazer esse vídeo pois a cannabis, que é a maconha, é a droga mais consumida no mundo, sendo estimado em 2013 um número de usuários de 3,9% da população mundial, ou seja, cerca de 180,6 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos. Então, se é a droga mais utilizada no mundo inteiro, existem chances sim do cachorro e do gato ser intoxicado pela maconha. E no Brasil a gente teve casos de intoxicação, foram 120 casos de cães intoxicados
no período de novembro de 2004 a outubro de 2005. E o Animal Control Center, nos Estados Unidos, tem um registro de mais de 250 casos de intoxicação por maconha entre 1998 e 2002, tendo a maior incidência dos casos em cães, que significa representar 96% dos casos, e apenas 3% em gatos, e os outros 1% em outras espécies, além de cães e gatos. E na África do Sul foram verificados 213 casos de cães intoxicados, sendo 10 decorrentes da ingestão de biscoito contendo THC, da ingestão de biscoitos contendo a maconha, e 203 casos de folhas ou cigarros de maconha. Então, olha só, a intoxicação por maconha não acontece só com o fumo ou a folha, mas também com petiscos ou guloseimas contendo esse princípio ativo ali na composição dos alimentos. E além desses casos de intoxicação por maconha em pets, existem vários e vários outros relatos dessa intoxicação pelo mundo inteiro. E os animais de companhia, principalmente os cães, podem ser expostos a diversas drogas de abuso, além da maconha, como anfetaminas, opioides, cocaínas e muitas outras. E todas essas drogas, incluindo a maconha, muitas delas são drogas estimulantes da atividade do sistema nervoso central, ou seja, fazem o cérebro trabalhar mais depressa, deixando os pets mais acesos, ligados e com menos sono. Ou seja, tanto cachorro quanto gato serem intoxicados por maconha pode acontecer também pela administração intencional da droga ou até por aqueles cães policiais em treinamento ou em missão que acabam ingerindo ou inalando a droga, já que é profissão desses cães arejar droga, procurar por droga e outras coisas mais. Então acaba que a profissão desses pets faz com que eles inalem ou acabam ingerindo a maconha, infelizmente. Agora, pessoal, vou passar um pouquinho para vocês sobre o que é a maconha. E é extremamente importante você saber sobre a maconha para ver qual a parte dela está localizada. A substância que irá intoxicar seu cachorro ou seu gato pela maconha. E também, sem eu passar por essa parte aqui te explicando sobre o que é a maconha, você não entenderá nada do que iremos discutir a seguir, ou seja, sobre tratamento e também sobre o que seu pet apresenta quando ele é intoxicado por maconha. Já que se você souber o que seu pet apresenta, grande chance de você descobrir que realmente é a maconha que causou tudo aquilo que ele está apresentando. E as plantas do gênero cannabis, ou seja, as plantas do gênero da maconha, produzem uma classe única de compostos ativos, que são os canabinoides. Esses canabinoides mais comuns, ou seja, os mais numerosos na planta, são dois: o THC, que é o delta-9-tetrahidrocannabiol, e também o cannabidiol. E os dois estão aí na tela para vocês. O THC, que é esse nome complicado que eu falei, mas no vídeo todo eu vou falar THC. E o cannabidiol é o CBD. E os dois são encontrados em maior concentração nos tricomas glandulares dessas plantas, ou seja, no cabinho das plantas. Então, o pet ingerindo o cabinho das plantas, está presente também no fumo, ele pode ser intoxicado por essa droga. E esses canabinoides que eu falei, eles atuam em receptores específicos. E são dois receptores. O CB1, que está presente mais no cérebro, e estão relacionados com sintomas nervosos que o pet apresenta. E o CB2, que estão predominantes em outras partes do corpo. E quando esse THC e o CBD se ligam nesses receptores, produzem efeitos psicotrópicos que nós falamos anteriormente. Ou seja, aqueles efeitos de estimulação, perda de sono, e o animal ficar mais alerta. E esse CBD e o THC, eles gostam da gordura do corpo. Então essas substâncias, elas têm natureza lipofílica, ou seja, gostam de gordura. Isso faz com que eles sejam rapidamente absorvidos, distribuídos e eliminados no corpo, assim que o seu pet
come a maconha. E quando eles são absorvidos, a primeira coisa que eles fazem é ir para os órgãos do pet, como rins, pulmões, cérebro, fígados e outros. E depois se aloja na gordura do corpo deles. E essa característica de gostar de gordura também permite ao THC atravessar a barreira placentária, ou seja, a barreira que separa a mãe do feto, onde o filhotinho, dentro da barriga da mãe, terá uma concentração da substância no sangue dele equivalente a 10% da quantidade presente na mãe, causando então danos aos filhotes também, além de danos na mãe. Então, se a cadela ou a gata estiverem prenha, o efeito da maconha é duplamente perigoso, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, pessoal, até agora nesse tópico do vídeo, nós falamos de 4 palavrinhas mega importantes que vocês têm que gravar para a gente dar continuidade no vídeo, que é o THC e o canabidiol. O canabidiol é o CBD. Então, THC ou CBD ou canabidiol, que é a mesma coisa, e também o CB1 e o CB2, que são os receptores desses dois canabinoides que eu falei, que é o THC e o CBD. Então grave essas 4 palavras que a gente vai utilizar muito ao longo desse vídeo. E agora nós vamos falar sobre o tratamento, que é o que fazer quando o seu cachorro ou seu gato é intoxicado por maconha. Então, pet amigo, o tratamento nesses casos não é um tratamento que a gente fala que é inespecífico, ou seja, ele não é específico contra a maconha, já que a maconha não tem um antídoto, ou seja, alguma coisa que a gente aplica ou dá para o animal e que vai retirar a maconha do organismo deles. Por isso que o tratamento nos casos de maconha se baseia em reduzir a absorção do agente, ou seja, do THC e do CBD, tratar os sintomas apresentados pelo pet e oferecer uma terapia de suporte a eles, ou seja, conforme os sintomas ou sinais clínicos que os pets apresentam para a gente. E tanto os sintomas ou sinais clínicos nós iremos falar a seguir. Inclusive, a gente vai falar a dose da maconha que é letal, ou seja, qual a quantidade que seu pet tem que ingerir para ele não resistir e morrer devido a essa intoxicação. A notícia boa, pessoal, é que geralmente o cachorro ou o gato melhora após a intoxicação por maconha na ausência de complicações. Então, a maioria dos casos, isso reduz os riscos e danos causados pela maconha deles. E a notícia boa, pessoal, é que geralmente o cachorro e o gato, quando ingerem maconha, tendem a melhorar após essa possível intoxicação, quando a mesma não tem complicações, e que é a maioria dos casos. Já que na maioria dos casos eles comem pouca quantidade. Então, caso aconteça isso, é bom. O prognóstico é favorável, ou seja, ele tende a melhorar. E quando a gente faz o tratamento, isso reduz muito os riscos e os danos causados pela maconha no corpo dos pets. Em alguns casos, a gente tem que fazer o cachorro ou gato vomitar. E esse vômito é recomendado até a primeira hora após o contato com a droga. E apenas nos casos onde o pet não apresenta sinais que possam facilitar uma pneumonia aspirativa. Ou seja, pneumonia aspirativa é aquela que o pet vomita e parte do vômito vai para o pulmão. E isso acontece muito quando ele tem depressão do sistema nervoso central. E tem alguns medicamentos também que a gente pode usar para o pet apresentar vômito. E eles são morfina, apomorfina e também a xilazina. É difícil de você ter esses em casa, mas você pode fazer o vômito do seu pet utilizando a água oxigenada. E que eu vou passar a dose a seguir. E esses 3 medicamentos que eu falei, morfina, apomorfina e também xilazina, são remédios para provocar o vômito, mas eles podem falhar devido às alterações que o THC causa na região do sistema nervoso que controla esse reflexo do vômito. E nesse caso a gente recomenda a utilização do irritante estomacal e intestinal local, que é a água oxigenada que eu falei, que é o peróxido de hidrogênio. Que esse peróxido de hidrogênio ele deve ser usado na concentração igual
ou menor que 3%, para evitar lesão na mucosa gástrica do seu pet. E com a dose que você tem que usar da água oxigenada, você tem que usar de 2 a 5 miligramas por quilo e não pode exceder a dose total de 50 miligramas nos cães e 10 miligramas nos gatos. Então tem que ficar atento com isso. E você pode utilizar também, para provocar o vômito, detergente neutro para fazer o cachorro ou gato intoxicado por maconha vomitar. E é interessante também, pessoal, fazer a administração oral de carvão ativado na dose de 1 a 2 miligramas por quilo, com intervalos de 8 em 8 horas durante 24 horas. E eu vou deixar um card aqui em cima para vocês de um vídeo que a gente fez aqui no canal que ficou muito bom. Como você faz para tratar o seu pet intoxicado em casa. Acessa lá que vai te ajudar muito em todos os casos de intoxicação. E além desse tratamento, que é a indução do vômito, também a utilização de carvão ativado, que você pode fazer em casa antes de levar no veterinário, é recomendada a adição do catártico sorbitol na primeira dose do carvão ativado para acontecer uma melhor eliminação da maconha. E com a mesma finalidade podemos fazer a adição de sulfato de sódio ou então de magnésio na dose de 0,25 miligramas por quilo. E pessoal, a gente sempre deve avaliar o estado de consciência do pet, já que se ele tiver lerdão, que é um dos sintomas por maconha em cachorros e gatos, manifesta, pode ser que quando você faz o pet vomitar ou então administra carvão ativado, ele possa ter aquela pneumonia aspirativa. Então ele vomita ou então você administra carvão ativado e vai para o pulmão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E mais para frente no vídeo eu vou te passar todos os sintomas que o pet apresenta. E se o pet estiver muito grave por intoxicação por maconha, a gente deve usar uma emulsão lipídica, ou seja, uma mistura de líquidos que não se misturam. Porque o THC, como eu falei para vocês, ele gosta de ficar. Porque o THC e o canabidiol, como eu falei para vocês, eles gostam de ficar na gordura. E esse procedimento, que é a emulsão lipídica, estabelece uma movimentação do THC e do CBD dos tecidos para esse líquido, o que reduz a absorção da maconha no seu pet. E se seu pet ficar muito excitado, tiver agitação, tiver também hiperestesia, que é o excesso de sensibilidade, ou então tremores, a gente pode administrar acepromazina ou benzodiazepínicos. Mas nesses casos, a gente tem que avaliar a pressão antes, porque os dois medicamentos eles tendem a reduzir a pressão arterial e principalmente a acepromazina. Os benzodiazepínicos, eles não mexem tanto com o sistema cardiovascular. E esses dois medicamentos, eles sim têm que ser administrados por um veterinário na clínica veterinária. Então o vômito você consegue provocar em casa, a administração de carvão ativado você também consegue administrar em casa. É até bom você ter uma malinha de primeiros socorros para o seu pet. A gente já fez vídeo aqui no canal te explicando e eu vou deixar o card aqui em cima. Você salvar ele nessas possíveis intoxicação ou outras coisas mais que acontecerem. Tirando a indução de vômito, né, que é você fazer seu pet vomitar, a utilização de carvão ativado e a administração de emulsões lipídicas, o restante tem que ser feito na clínica veterinária. Você tem que levar seu pet de qualquer forma para ele ficar em observação, porque alguma coisa de pior pode acontecer. Mas os primeiros socorros têm que ser feitos por você em casa. E as medidas para isso eu já falei no vídeo. E muitos pets, eles devem permanecer em observação, ou seja, em internação, sendo periodicamente monitorados quanto aos parâmetros do coração, os parâmetros de respiração, a temperatura também, a pressão sanguínea e o estado de consciência, que é do sistema nervoso central. E outros cuidados de tratamento podem ser necessários conforme o quadro do pet, como a administração de soro na veia, usar medicamentos que aumentam a pressão, caso a pressão dele diminua,
E o bom do soro também é que ele vai reidratar seu pet, ou pelo menos manter ele hidratado. E o bom de administrar soro é que vai reidratar seu pet, caso ele esteja desidratado, ou então pelo menos manter a hidratação. É interessante também a gente utilizar de aquecimento, caso a temperatura dele esteja baixa, ou então ele esteja perdendo muita temperatura. Alguns casos a gente tem que usar antibiótico. E utilizar também um medicamento que se chama atropina, para quando o coração do seu pet estiver batendo muito fraco, ou então ele estiver apresentando salivação, já que isso são sinais de intoxicação por maconha. E em alguns casos o pet também precisa de oxigênio. E o oxigênio é muito usado para os pets que têm dificuldade de respirar. E se seu pet apresentar queda de consciência, ou seja, depressão do sistema nervoso central, é bom você administrar remédio contra vômito, que vai ser importante para prevenir a possível pneumonia aspirativa. Eu fiz um vídeo aqui no nosso canal explicando um remédio caseiro contra o vômito e eu vou deixar ele aqui em cima para vocês. Outra coisa legal que você pode fazer para o seu pet, o seu cachorro ou gato intoxicado por maconha, é mudar o ambiente dele. E o ideal nesses casos é você fazer a restrição de espaço, já que ela pode ser benéfica para pets com dificuldade de locomoção. E isso evita trauma. E é importante também a gente reduzir estímulos externos, como sons, movimentos bruscos e também excesso de iluminação, porque esses pets eles tendem a se excitar mais que o normal, justamente por causa do efeito da droga. E em pacientes com depressão severa do cérebro ou pacientes em coma, a gente também tem que fazer trabalho de enfermagem. Ou seja, ficar mudando o pet de lugar e de posição toda hora. E isso evita aquelas feridas por decúbito, que são as úlceras por pressão, que dão principalmente nas regiões onde tem a pele mais fina, pouca gordura e osso proeminente. Então olha só, nesse vídeo eu te expliquei o que é maconha e a gente gravou aquelas 4 palavrinhas que a gente já utilizou e vai utilizar muito nesse vídeo, que é THC, CBD, CB1 e CB2. Passei também o tratamento, que o inicial deve ser feito em casa, como vômito e administração de carvão ativado, mas você tem que tomar cuidado para o seu pet não estar com queda do sistema nervoso, ou seja, muito prostrado, muito triste, e se tiver não causa vômito nem dá carvão ativado. E após você fazer esses 2 passos, você tem que levar para a clínica veterinária para o veterinário fazer o restante desse tratamento que eu falei. Ou se seu animal estiver bem, pelo menos ficar em observação, que alguma coisa pode acontecer. Então, em saúde, a gente tem que pecar pelo excesso. E depois de te explicar o que é maconha e tratamento, a gente vai passar para os sinais clínicos, ou seja, os sintomas. Quais são os sintomas que cachorros e gatos apresentam quando intoxicados por maconha? É isso que a gente vai falar agora. E é importante você saber isso. Através desses sintomas você consegue detectar se seu pet foi ou não intoxicado realmente por maconha. E além de você conseguir detectar se seu pet foi ou não intoxicado por maconha, é importante saber os sintomas, porque o tratamento é baseado neles. Já como eu falei, não existe antídoto para cachorros e gatos intoxicados por maconha. E os sinais clínicos, eles são um pouco claros, porque depende da dose que o pet ingeriu. E nos cães e gatos, as drogas causam sintomas similares aos apresentados por nós, seres humanos. Mas eles são mais difíceis de interpretar. Isso é lógico, né, pet amigo? Porque cães e gatos não falam com a gente. Então tudo neles é mais difícil. Eu até diria que quando você atende um cão ou gato, é a mesma coisa do médico que está atendendo um bebê. Ou seja, o bebê não fala com o médico. Então o médico tem que se basear no que a mãe fala e também no que o bebê apresenta. Com cães e gatos é a mesma coisa. E quando o cachorro ou gato come maconha com níveis elevados de THC e reduzidos de CBD, isso irá produzir uma ação psicoativa forte
e clara, ou seja, o PET fica mais aceso, ligadão e sem sono. Já as plantas com ambos níveis elevados, ou seja, altos níveis de THC e altos níveis de CBD, produzem uma intensa modificação do sistema nervoso central. É o representado pelo cérebro e outras estruturas. E as plantas que possuem um baixo teor de THC e alto de CBD causarão uma ação que tende à tranquilização e relaxamento do corpo. Pois é, não falei para você gravar aquelas 4 palavrinhas? Mas nesse caso a gente usou só as 2 primeiras palavrinhas, que é THC e CBD, que são nada mais nada menos que os canabinoides, ou seja, a substância que causa os sintomas ou os efeitos da maconha, tanto efeitos benéficos quanto maléficos. E os sintomas da intoxicação de cachorros e gatos por maconha tendem a ser menos graves quando o contato se dá por via inalatória, ou seja, quando o cachorro ou o gato cheira a maconha, quando a gente compara com as manifestações por intoxicação via digestória, ou seja, quando eles comem a droga. E os sintomas dos PETs podem ser predominantemente neurológicos, gastrointestinais ou ambos, em menor proporção, podendo se relacionar ao sistema cardiovascular também. Ou então com um mix de sintomas relacionados a esses sistemas que eu falei. Ou então um mix de sintomas que estão relacionados com esses sistemas que eu falei, que é o sistema digestivo, nervoso, cardíaco e outros sistemas. E além da via que o cachorro ou gato foi intoxicado pela maconha, ou seja, pela boca ou respiração, outros fatores também fazem com que os sintomas mudem. Um exemplo, para vocês entenderem melhor, é o sexo dos pets. Pets do sexo feminino costumam apresentar maior sensibilidade ao THC decorrente da sua interação com o estrógeno, que é um hormônio que as cadelas e as gatas possuem. E a intoxicação por maconha em cachorros e gatos pode chegar a matá-los. E agora eu vou falar daquela quantidade que mata seu pet. Lembra que eu falei no início do vídeo, também no meio, que tem uma quantidade, se seu pet ingerir, com certeza, ou praticamente certeza, ele vai morrer? Pois é isso que eu vou falar agora. Seu pet pode morrer se ele ingerir uma quantidade muito grande, ou seja, maior que 3 gramas por quilo. Então vou pegar aqui o nosso cachorrão para vocês entenderem melhor. Vamos supor que esse cachorro pesa 10 quilos. Se são 3 gramas por quilo, 10 vezes 3, 30. Então se esse cachorro com 10 quilos ingerir 30 gramas de maconha, tem grandes chances dele morrer. Vamos supor agora que esse cachorrão é um gatão, e um gatão de 5 quilos. Se são 3 gramas por quilo e o gato pesar 5 quilos, serão 3 vezes 5, 15. Então, se esse gato ingerir 15 gramas, muito provavelmente ele vai morrer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, então. Agora, se o pet apresentar contato com a droga na quantidade de 0,5 miligramas por quilo, que é uma dose bem menor que aquela dose que eu passei que mata seu pet, é um grande motivo para cães e gatos manifestarem os sintomas que eu falei anteriormente e vou falar a seguir. E é claro que tem pets que são mais sensíveis ao THC e também ao CBD. Desse modo, doses menores que essas que eu falei podem gerar também óbito ou sinais e sintomas da doença. E os sintomas costumam aparecer entre 30 a 90 minutos seguido do contato com a droga e podem permanecer no corpo por até 72 horas. Já que o THC e o CBD, eles gostam muito da gordura e pode sofrer recirculação do intestino com o fígado. E a gravidade do quadro de cachorros e gatos intoxicados por maconha está diretamente relacionada à quantidade de THC ou CBD que o pet foi exposto, ou seja, o quanto que ele comeu e o quanto ele inalou. Ou seja, o quanto ele comeu e o quanto ele inalou. Quanto mais ele comer ou inalar, mais graves serão os sintomas que ele vai apresentar e mais difícil é da gente tratar. Pets intoxicados por via respiratória, ou seja, aqueles que cheiraram a maconha,
tendem a se recuperar em poucas horas, enquanto os que tiveram contato com uma pequena quantidade por via digestória, ou seja, os que comeram, tendem a necessitar de 24 horas para recuperação. E os que ingeriram grande quantidade podem manifestar sintomas por mais de 24 horas. Os principais sinais observados na intoxicação de cachorros e gatos por maconha foram os neurológicos, como depressão, então o animal fica mais triste, ataxia, que é aquela incoordenação, tremores, o animal treme muito e apresenta midríase, que é aquela pupila muito grande. Eles também apresentam desorientação, hiperestesia, ou seja, ficam muito sensíveis aos estímulos, apresentam hiperexcitabilidade, vocalização também, ficam com a cabeça tremendo e o head pressing. E esse head press é quando o pet pressiona a cabeça em algum obstáculo. Igual o que eu estou fazendo aqui agora. Estou pressionando minha cabeça na minha mão. Então isso é o head pressing. E aí, você gostou do head pressing? Se gostou, comenta aqui embaixo e coloca hashtag head pressing para eu ver que você chegou até aqui no vídeo. Então coloca aqui embaixo nos comentários. E depois os sinais neurológicos e digestivos, eles apresentam sintomas em outros órgãos, como incontinência urinária, que é quando ele faz xixi e não consegue controlar a micção, então fica fazendo xixi praticamente o tempo todo, diminuição ou aumento dos batimentos do coração, queda ou aumento da temperatura do corpo. O pet pode ficar mais fraco, parar de comer e o pulso dele também fica irregular. E o pior que pode acontecer com o seu pet que é intoxicado por maconha é o coma ou até a morte, que seria o óbito. E se a gente fosse fazer uma lista dos sinais mais comuns para os menos comuns, os mais comuns seriam letargia, depressão, ataxia e incontinência urinária, seguido por hiperexcitabilidade, então o pet fica muito excitado, hiperestesia, então qualquer coisa estimula ele, como sons, barulhos, luz, tremores, coração batendo mais fraco, queda de temperatura e midríase, que é a pupila grandona. E a gente não pode deixar de falar também que existem os riscos de complicações, como traumas decorrentes da incoordenação. Então, como seu cachorro ou gato intoxicado por maconha apresenta incoordenação, às vezes ele pode machucar por causa dessa incoordenação. Isso é outro sinal que o pet pode apresentar. Ou então ele pode apresentar a pneumonia aspirativa, por aquele motivo que eu falei. Ele fica lerdão, vomita, ele fica muito lerdo, muito prostrado, muito triste por causa dessa intoxicação por maconha, vomita e acaba aspirando o vômito. Então até agora a gente viu o que é a maconha, vimos aquelas 4 palavrinhas principais que você tem que saber ao longo do vídeo, para entender o vídeo também. Vimos o tratamento que você inicia em casa, leva no veterinário para dar continuidade. Vimos os sintomas para você detectar se seu pet foi ou não intoxicado por maconha. Agora a gente vai ver como descobrir se seu cachorro ou gato foi realmente intoxicado por maconha. É isso que a gente vai falar agora. Como você chega no diagnóstico. E uma das coisas mais importantes para a gente chegar no diagnóstico é você saber que seu pet comeu maconha. E é importante também você falar isso com o veterinário quando você levar seu pet no veterinário. Eu sei que isso é difícil falar, porque a gente fica constrangido, ainda mais que essa droga ela é ilegal em alguns países, em algumas regiões. Mas você tem que falar para o veterinário poder tratar de modo assertivo e salvar a vida do seu pet amigo. E eu falo isso porque é importante falar e não negar essas informações. Desse modo, o tratamento vai ser muito mais assertivo, porque os veterinários vão saber com o que eles estão lidando no atendimento. E é difícil a gente obter um diagnóstico certeiro de animais, de cachorros e gatos intoxicados por maconha, caso você não fale a verdade, visto que para realizar esse diagnóstico é necessária a identificação do metabólito 11-OH-THC. Esse metabólito tem um nome feio que é 11-OH-delta-9 tetrahidrocannabidiol. A gente detecta
esse nome complicado que a gente pode facilitar como 11-OH-THC na urina do PET. E esse produto, que é aquele nome complicado que eu falei anteriormente, que é o 11-OH-THC, ele existe depois que o THC é metabolizado pelos pulmões, também pelo fígado. Então o THC chega ali no pulmão ou no fígado, ele é transformado e vira 11-OH-THC. E a gente detecta isso na urina para chegar no diagnóstico se o seu PET foi ou não intoxicado por maconha. E o principal órgão na qual esse THC passa é o fígado. Mas só que tem parte que é eliminada pelas fezes e pelas urinas. E como agravante, pessoal, os cães possuem uma via adicional de beta-oxidação que converte o THC em 8-H-delta-9-tetrahidrocannabinol. E a gente pode simplificar esse nome feio como 8-OH-THC. E isso ocasiona um falso negativo na espécie canina. E esse falso negativo que eu falo é caso a gente utilize um teste rápido disponível para humanos. Por isso que a gente desaconselha a utilização do teste ELISA em pets caninos. E como gatos não possuem essa via adicional, o diagnóstico neles, vamos dizer assim, que é menos difícil. Mas é difícil do mesmo jeito. E o que a gente pode fazer é a coleta de conteúdo gástrico para análise laboratorial, a fim de encontrar resquício de intoxicação por maconha em cachorros e gatos pela via digestória. E além disso, a gente pode realizar testes para etileno glicol, de forma a eliminar a possibilidade da intoxicação e além disso, do PET a gente pode realizar pelo etileno glicol. Para etileno glicol. Que nos estágios iniciais, e eu falo isso porque nos estágios iniciais da intoxicação do PET por etileno glicol, é similar à intoxicação por maconha. Que nos estágios iniciais, e eu falo isso porque nos estágios iniciais da intoxicação do PET por etileno glicol, e é claro que a gente não pode desconsiderar outras intoxicações, já que a intoxicação por maconha em cachorros e gatos acontece. E é claro que a gente não pode desconsiderar os sinais que o PET apresenta são idênticos a muitas outras intoxicações em cachorros e gatos acontece, como intoxicação por etanol, etileno glicol, barbitúricos, ivermectina, são idênticos a opioides, benzodiazepínicos, fenotiazínicos, relaxantes musculares intoxicação e muito por etanol, mais. etileno glicol, barbitúricos, ivermectina, opioides, benzodiazepínicos, fenotiazínicos. E nós já fizemos vídeo aqui por intoxicação por ivermectina, que é muito comum em pets. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. O vídeo ficou muito bom e muito completo. E nós já fizemos vídeo aqui por intoxicação por ivermectina, que é muito comum em pets. Bom, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês. Intoxicação por maconha em cachorros e gatos. Então você sabe o que é, aquelas 4 palavrinhas que são mega importantes para você entender tudo da... Um forte abraço para todo mundo e um beijão do seu veterinário amigo.